pessoal, tudo bem? Cá estamos novamente, véspera de feriado. Espero que haja pessoas aqui conosco nessa véspera de Sexta-feira Santa. Olha que legal, pessoal. Eu fiquei em dúvida se eu entrava ou não. Mas depois, deixa eu só tirar o som aqui do computador. Mas depois eu fiquei pensando que sempre tem pessoas assim fidelíssimas aqui às nossas lives. E aí eu falei, não, vamos fazer live sim. Haja o que houver e de todo modo fica gravado. E quem não puder assistir hoje, assiste depois, assim que for possível. Boa noite a quem está entrando, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui esta live, acho que é a 26ª já desse ano, e já já a gente começa. Estão mandando coraçõezinhos, muito obrigada, minhas queridas. Mônica conseguiu entrar, tudo bem com você, Mônica? Assim espero. Vamos só aguardar uns minutinhos, porque aí essa luz aqui é terrível, viu, gente? Eu preciso deixá-la aqui meio próxima de mim para não ficar muito escuro o meu rosto, mas aí ela reflete lá atrás. Boa noite, Lu, tudo bom? O pessoal tá animado, o pessoal tá entrando. Que legal, gente. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Começar a esquentar os nossos motores, porque o tempo passa, ó, assim. Os 30 minutos passam muito rapidamente e é bom a gente aproveitar o nosso tempo, não é verdade? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fiquei pensando. Vocês devem ter visto, né, alguns posts que nós fizemos esta semana em formato quase que de provocação, com algumas perguntas acerca... nós começamos com uma afirmação a respeito dos benefícios ou das vantagens oferecidas pelo bordado e começamos a estabelecer algumas, não seriam bem afirmativas, mas quase que hipóteses, né? Ou provas, na verdade, a palavra são provas de por que é bom bordar, não é? Quais os benefícios, quais as vantagens que nós podemos aferir e comprovar, assim, aferir no sentido de comprovar, né? De verificar a sua eficácia. E sabe, gente, foi um exercício muito interessante, porque eu comecei a escrever, contar rapidamente aqui para vocês, eu comecei a escrever e eu achei que eu ia chegar numas, sei lá, 5, 6, mais ou menos. E aí foi indo, o nosso funcionamento não é só mental, né? Emocional, é muito interessante porque aquilo vai se ampliando por associação, né? Por conexões. E eu fui lembrando de várias coisas que são muito importantes quando nós nos dedicamos a uma atividade manual, não apenas o bordado, mas no nosso caso aqui, né, que nos interessa, é a questão do bordado. E quando a gente pensa nisso, é inevitável o estabelecimento de uma divisão, né, e ao mesmo tempo de uma comparação, porque nós estamos falando de bordado contemporâneo, nós estamos falando desta expressão artística com a qual eu trabalho. E é inevitável que a gente faça essa distinção,
porque no bordado tradicional, se há benefícios, e é assim, é inegável que há também, só que não envolve a criatividade. E esta é a distinção, a diferença mais importante entre tradição, aquilo que eu sempre brinco sempre, tradição versus inovação, versus bordado contemporâneo. Porque é só o exercício livre, e aí, de novo, né? De qualquer arte, é só o exercício livre e espontâneo que contribui para a manutenção da saúde, tá? Eu já citei aqui uma vez, há algum tempo atrás, que em um dos livros de Winnicott, ele afirma uma coisa assim bem interessante, que nem todos os pintores famosos, e no caso ele se referia especificamente a Van Gogh, nem todos os artistas, vamos pensar de forma ampla, nós podemos nos referir a eles como criativos, verdadeiramente criativos, no sentido da saúde, saúde física e mental. Porque é possível, sim, produzir arte de uma maneira dissociada psiquicamente. E isso é muito importante, eu queria que vocês pensassem sobre isso. É possível produzir arte de uma maneira dissociada. Mas, nesse caso, não há criatividade envolvida. É um outro tipo de expressão que não é artística. E que pode até, inclusive, numa análise, ser compreendida como uma comunicação não verbal. Mas o objetivo aqui não é dar uma aula de psicanálise, evidentemente, nem é o espaço adequado para isso, mas é muito importante bater nesta tecla, desta diferença, sabe, esse divisor de águas entre o que é o bordado tradicional, que é essa repetição de pontos, e são apenas pontos, então você aprende vários pontos e vai fazendo. São bonitos? São, né? O bordado ponto cruz é bonito, o vagonite é bonito, mas você não consegue identificar ali nenhuma manifestação de criatividade. Esta que é a diferença. Bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Porque meu convite foi, vamos bordar, não foi isso? Então, eu vou virar a câmera então. Outro dia, eu não me lembro quem foi que estava aqui na última live. Na última live que eu fiz aqui, e depois eu fiz no outro canal. Aliás, a semana que vem, pessoal, vai ter um vídeo novo lá no YouTube, tá? Eu estou terminando e vou colocar lá para vocês. Sabe aquele post que eu fiz, que eu até coloquei nos stories e tal, e que eu comecei a partir daquilo que eu chamo de murundum, que está aqui, aliás, olha, eu mostrei isso aqui para vocês outro dia, que são as linhas, os resíduos, as sobras de fios que eu vou juntando aqui, não dispenso nada. Às vezes eu quero fazer um olhinho, algum detalhe num bordado, e ele está aqui à mão. E aí eu resolvi, para demonstrar na prática para vocês um processo verdadeiramente criativo, eu usei, vou pegar aqui o bordado, uma parte desse. Eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, depois eu coloco novamente. Eu usei aqui na base, desculpem, aqui essa parte, um pedaço desses fios, e fiz uns galinhos inicialmente, deixa eu aproximar mais, para mostrar para vocês alguns tipos de florzinhas. E estou bordando aqui na parte inferior, bastante pontos diferenciados aqui
para fazer este preenchimento. O vídeo que eu vou publicar no YouTube é a respeito dessas etapas, os passos que eu fui dando para chegar aonde eu estou. Eu acho que vocês vão achar bem interessante para que vocês acompanhem este desenvolvimento e percebam como ele é constituído de vários gestos, como este tipo de bordado tem um movimento, uma flexibilidade e uma leveza que são muito saudáveis. Pensando um pouquinho lá naqueles benefícios, né? Estimular a memória. Vou ver se eu lembro algum, né? Que é bom, né? Estimular a memória, eu preciso lembrar. Fazer outras conexões nos neurônios, estabelecer novas sinapses, também parece incrível, gente, mas faz isso também. O fato de nós nos permitirmos fazer coisas diferentes também é muito, muito interessante para a saúde. Quando nós nos lançamos em novos projetos, em outras maneiras de fazer as mesmas coisas. Na vida isso é muito importante, né? E não é à toa que tem muita gente que fala, um dia você sai na rua e anda de costas, né? Porque são tentativas de fazer com que você mude a sua percepção. Então, essas mudanças que ocorrem a todo momento quando nós trabalhamos com esta ideia, com esse conceito de bordado livre, realmente são libertadores. Livres e libertadores, porque te tira aquele jugo, aquela corrente que você tem, que te aprisiona, que te deixa parada, sabe assim, que nem aquela âncora que tem nos barcos, nos navios, né, que você fica ali, sabe, grudada no chão, que você só movimenta, né, seus movimentos são muito curtos e muito restritos, porque você faz ponto após ponto e sempre do mesmo jeito. Isso provoca desânimo, provoca falta de incentivo, de motivação, pode gerar inclusive tem influência na autoestima, porque você vai vendo que você faz, mas você tem sempre os mesmos resultados, então acaba ficando aquela coisa muito tediosa, cansativa, né? É muito bom novidade na nossa vida. Bom, eu vou virar a câmera e vou mostrar aqui o que uma pessoa me pediu, o ponto rede, tá bom? Então eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários, porque aí vocês conseguem enxergar melhor o bastidor, tá? Tô com o bastidor pequeno aqui, mas eu acho que dá para vocês acompanharem. Para adiantar, eu já fiz uma base com o ponto atrás. Eu utilizei o ponto atrás e não o corrente. Como eu disse, é possível sim usar o corrente como base. Olha, a gente vem um pouquinho aqui abaixo. Eu usei na base o perlê A perlê 8 e aqui esse roxo é uma torsal, que equivale a uma perlê 3. Eu vou fazer, gente, umas argolinhas, só isso, olha. Eu vou puxar para mim, procurando deixar mais ou menos, não precisa ter um rigor muito grande, mais ou menos da mesma altura. Vejam que, olha, deixa eu fazer um devagar. O fio passa por cima, olha, se eu levantar o fio não acontece nada. Então, ó, a agulha passa por cima do fio. É uma laçada que eu faço para dar este efeito. O ponto rede tem muitas variações. Nós podemos fazê-lo de forma mais fechadinha ou mais aberta. Aqui eu vou arrematar, tá? Olha, arrematei, deixa eu colocar aqui um pouquinho para cá.
Agora eu vou retornar. Desci, venho um pouquinho abaixo, novamente. Acho que está dando para vocês verem, né? Olha, agora, gente, eu vou pôr o fio para o lado esquerdo, certo? Porque agora eu estou indo daqui do lado direito para cá. Então, eu inverti a laçada. Quando eu vim com a laçada para o meu lado. Olha, minha mão direita está aqui. Eu vim para o lado direito. Agora, eu tenho que inverter a laçada. Deixa eu fazer assim por enquanto, olha. Eu estou indo para o lado esquerdo, a laçada está do lado esquerdo. Se eu estava indo para o lado direito, a laçada está do lado direito. Então, olha, inverti a laçada e vou pegar naqueles intervalinhos, olha. Da mesma forma que eu vim, eu retorno. O fio ficou um pouco curto. Vou tirar um nó aqui, peraí. Eu gosto muito de usar a perlê 3, mas às vezes ela dá uns puxõezinhos. Olha, eu venho e vou retornando aqui até o final. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias para preencher o espaço que eu estou trabalhando. Se eu quiser, como eu disse, a gente pode fazer mais folgado. Olha, eu posso fazer mais folgado. Se eu quero dar um outro efeito, posso pular um, como eu faço às vezes no crochê. Aí o espaço fica maior. E depois eu vou trabalhando essas distâncias. Vocês viram que aqui eu fiz um buraquinho? Depois eu vou trabalhar essas distâncias de forma livre, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um trechinho. Bom, aqui na parte inferior, nesse aqui de baixo, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu ponho um pouquinho mais para cima o bastidor, porque agora eu vou trabalhar. Vocês viram que eu comecei, neste exemplo aqui, eu comecei do lado esquerdo para o lado direito. Agora eu vou mostrar para vocês o outro ponto rede, que é feito da direita para a esquerda. Eu começo daqui para lá. Olha, linha para a esquerda, faço o primeiro ponto, normal, como eu mostrei para vocês. Jogo o meu fio para cima. Jogo para cima. No mesmo buraquinho, aponto a agulha para cima, puxo, puxei para cima e trago para mim. Como eu fiz 2 pontos no mesmo, eu vou pular um ponto baixo, é crochê. Um ponto atrás de base e faço no seguinte, olha, fiz para mim, joguei para cima, aponto para cima, no mesmo buraco, faço o nozinho e puxo para mim. Vou fazer mais um, olha, pulei, faço aqui, olha, desci, jogo para cima, no mesmo buraco, faço o nó e puxo. Eu vou fazer mais uns 2, porque senão não dá para vocês perceberem o efeito que eu quero que vocês percebam a diferença do anterior, senão vocês não vão notar muito esse nozinho aqui, qual é o efeito que ele dá. Tô sempre pulando um, tá, pessoal? Eu pulo um ponto de base, porque eu faço 2 no mesmo lugar. Quando nós fazemos isso, a gente precisa pular. Por que isso? Porque senão vai embabadar, certo? Se eu não pular e continuar fazendo sempre 2 no mesmo,
eu vou embabadar o tecido. Bom, terminei aqui. Aqui eu vou pegar bem no cantinho, só para eu sair. Então, como seria a volta? Mesma coisa, pessoal, o que eu queria era mostrar a volta para vocês. Olha só. Eu vou pular aquele ali, ó. Vim para mim, jogo para cima e faço o nó, ó. Jogo a agulha para cima e puxo para mim. Venho para mim, joguei para cima. Vocês vejam, gente, que parece um crochê? Ó, desci, joguei para cima, enfiei a agulha e puxo para mim. Venho, jogo para cima e puxo para mim. Tem gente que chama esse aqui de ponto rede duplo e há quem o chame de ponto rede em pares. Eu conheço por esses dois nomes, tá? Eu vou para cima. O interessante, eu quero ver se na outra live eu mostro para vocês. Olha que gracinha que ele fica, e vocês percebem a diferença entre um e outro? Olha, esse aqui de cima, ele não tem aquele nozinho. São laçadas, né? Nós vamos laçando, laçando, laçando. Este aqui, vou prender aqui vamos ver se ele fixa aqui para vocês enxergarem melhor, né? Esse aqui, vocês notem que ele fica como se fosse um crochê. Ali onde eu puxo, forma um nó. Então, esse ponto, se você faz, por exemplo, eu vou voltar aqui para mim para explicar melhor. E vou colocar os comentários caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Olá, Mariângela, não tinha falado boa noite para você. Josete, que está sempre aqui conosco, seja bem-vinda. Então, gente, qual que é a diferença, né, entre um e outro? É essa pegadinha aí do nozinho. E existem outros pontos de bordado onde nós usamos este movimento. Eu vou mostrar, eu vou até anotar assim que acabar a live, vou mostrar para vocês como esta jogada do fio para cima, ela existe em outros pontos e que alteram a aparência daquele ponto. Se você está fazendo puxando para você ou jogando para cima. Olga, perfeita a sua colocação. Toda vez que eu faço este ponto, eu lembro do ponto segredo do crochê, porque para quem não sabe, eu sou crocheteira também. Ou fui, né? Agora eu não tenho mais tempo, mas eu fazia crochê muito bem, eu adorava, adorava. E o ponto segredo era justamente um dos meus prediletos. Ele é um ponto fácil, né? Rápido, então você faz rapidamente e tem um efeito bem legal. A Lucila aqui está falando que pode usar esse ponto nas extremidades de um vestido de boneca. Olha, Lucila, não só na extremidade. Se você fizer, por exemplo, imagina que você está assim, fez um vestidinho. Você, se quiser, você faz umas pequenas listras assim, só para você se guiar. Você pode fazer até de alturas diferentes e ir preenchendo com este ponto. Olha só a ideia maluca que me ocorreu, né? Por isso que é legal o bordado livre. Como é que você pode fazer, Lucila? Você faz umas 2 carreiras de ponto rede normal e uma carreira deste que vocês gostaram, que é o rede duplo. Para ele não ficar inteiro aberto, aí você segura, digamos assim, com 1 ou 2 carreiras do rede simples. Volta fazendo quantas carreiras vocês quiserem do rede duplo. Assim vocês vão ter uma trama, como resultado, uma trama
é muito interessante, porque vai ficar mais fechadinho e depois aberto, mais fechadinho e depois aberto. Vocês terão tramas diferentes na mesma superfície, entendeu? Isso é que é legal da gente pensar e de vocês começarem a imaginar desse jeito, né? Vocês não precisam se restringir à mesmice, né? Que eu sempre falo. Ah, eu comecei com o ponto segredo, eu tenho que terminar com o ponto segredo. Não, gente, não há essa necessidade. Nós não estamos trabalhando com a ideia de bordado tradicional, entendeu? No bordado tradicional há esta obrigatoriedade, né? Olha, você começou assim, você conta tantos pontos, sabe? Tira a raiz quadrada, depois você divide por 5 e aí você faz. Não, nós estamos trabalhando com bordado numa concepção artística. Então a gente pode ter esta liberdade. Quais são os pré-requisitos conceituais, né? Nós precisamos ter o domínio da técnica. Por quê? Eu só consigo, Lucila, falar isso para você porque eu sei que virando a laçada para tal lugar, para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima, eu mentalmente, por já ter feito zilhões de vezes, eu prevejo, eu antevejo o efeito que eu vou conseguir. E este domínio que é libertador. Quando nós temos esse domínio conceitual, que nós temos o domínio da técnica, é o paradoxo que eu sempre ressalto aqui. Nós precisamos ter a técnica para podermos abrir as nossas cabeças, expandir nossos horizontes, sermos verdadeiras autoras. É por isso que a metodologia que eu criei, que eu refinei, se chama o sentido dos pontos. Este é o sentido, esta é a originalidade. É a possibilidade de fazer algo que tenha a sua cara, que não é parecido com nenhum outro, né? É a nossa assinatura. Isso é bordar livremente e isso é ter este prazer, né? De olhar para um trabalho e falar, putz, isso aqui tá a minha cara. Não é legal isso? Lucila, você está dando liberdade às criações, exatamente. Exatamente, dando liberdade às criações, Lucila, mas mais do que tudo, liberdade interna, né? Porque veja, aí eu não posso deixar, né, de falar, porque é a visão que eu tenho de mundo, né, que permeia tudo que eu faço. Não é vão o fato de nós escolhermos uma ou outra forma de expressão. Quando nós bordamos desta forma, ou quando nós fazemos crochê, qualquer modalidade artística, quando nós nos dedicamos a qualquer modalidade de forma espontânea, de forma não engessada, não é só ali que nós estamos nos expressando desta maneira. Isso acaba sendo internalizado e flexibiliza todas as nossas relações. Faz com que nós nos relacionemos de forma diversa com o mundo. Então vejam a profundidade disso, né? Esta forma qualquer forma de expressão artística, quando ela está associada a um modo autônomo, ela possibilita, ela contribui para que você seja autônoma, livre e criativa na vida, em todas as suas relações. No trabalho, com os amigos, com o namorado, com a namorada, enfim.
você se torna uma pessoa mais elástica, se eu puder usar esse adjetivo, entendem? Porque nós não somos, quando temos saúde, né? Nós não somos pessoas dissociadas psiquicamente, né? Então, se nós não estamos dissociados, o que nós mostramos de nós no bordado é uma xerox ou uma reprodução daquilo que nós somos na vida. É sabe, uma impressão digital, né? Mostra exatamente quem somos. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Ficou claro? O que vocês acharam desta apresentação de hoje? Vocês acharam legal? Vocês vão tentar fazer? Acharam bacana essa versão, né? Essa pequena aula de hoje? Deixem seus comentários, gente. É muito importante nós termos esse retorno, né, do público. É bem bacana mesmo. Fiquem atentas também, porque, como eu disse, semana que vem vai ter vídeo novo lá no canal do YouTube. Curtam, deixem seu like lá. Não estou muito familiarizada com essa linguagem, mas acho que é isso. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, porque eu acho que a partir da semana que vem já, eu vou começar a fazer uma live lá e uma aqui, uma lá e uma aqui, para alimentar também o canal, sabe? Porque o YouTube, ele é legal para fazer vídeos também, né? Esses que eu tenho postado, eu percebi que é muito legal, porque eu posso fazer um conteúdo mais extenso, mais profundo, atender mais as pessoas de uma maneira mais séria, assim, sabe? Como eu gosto, uma coisa assim que não é raso, superficial. Eu não gosto de coisas rasas. Então eu gosto de oferecer uma coisa assim, sabe? Que tenha coerência, que tenha começo, meio e fim. Eu acho isso muito importante e muito valioso, né? Bom, a Lucila falou que gostou muito, que essa visão é valiosa e que você está despertando. Que bom, estou te despertando alguma coisa? Perfeito, adoro fazer isso, Lucila. A Olga disse que deixou as coisas mais leves, podemos brincar no bordado. É verdade, é verdade. Você sabe que eu também digo bastante isso, Olga. O brincar, ele não é uma faculdade só de criança, né? Nós precisamos ter espaços dentro dessa concepção que eu estudo, né? Nós precisamos ter espaços para brincar, mas brincar no sentido de uso da criatividade, né? São ambientes onde nós podemos ser nós mesmos. Isso é sinônimo de saúde, minha querida, minhas queridas que estão aqui ainda. Gente, deixa eu falar, amanhã é feriado, Sexta-feira Santa, né? Uma época de meditação, de nós pensarmos a respeito de coisas que a gente precisa abrir mão, deixar para trás, mudar nas nossas vidas. E Páscoa é ressurreição, né? Renascimento, ressurgimento, deixar as portas abertas para novas coisas entrarem. Então, fica aqui também um convite para vocês. Quem tem muita vontade de bordar, quem gostou desta forma de enxergar o bordado, venham comigo, tá? Até domingo ainda estão abertas as inscrições para o meu método, o sentido dos pontos. Acredito que o link ainda está aí na bio. A Lu está aqui, eu acho que ela pode, mas eu acredito que esteja. Basta vocês se inscreverem e terão acesso imediato ao conteúdo. Eu gostaria que vocês aceitassem esse convite para conhecer um mundo totalmente novo em termos de bordado. Gente, boa noite, uma boa Páscoa a todas e todos que eventualmente estiverem aqui.
e que seja uma época de muita renovação para todos nós. Boa noite, bom descanso a todos.